O chamado procede do propósito santo de Deus, deste propósito que Deus tem para comigo. Ele planejou isto na eternidade. Ele elaborou isto na eternidade. Ele concebeu isto na eternidade. E por ter feito tudo isso lá na eternidade, ele me chama. Ele me chama de modo eficaz. Ele não chama todos os indivíduos da face da terra. Ele chama aqueles a quem ele primeiro amou. E esses a quem ele primeiro amou, o amam verdadeiramente. É a esses que ele chama segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus neste chamado eficaz. É um plano arquitetado, elaborado por esse Deus maravilhoso. Olha aí, pessoal, para vocês que estavam com saudade de ouvir o Paulo César da TV Caminho Predestinado, separei um trechinho aí de um dos últimos vídeos dele, especialmente falando a respeito de Deus, né? Que Deus supostamente tem um propósito santo que tem que ver com planejar, elaborar e conceber as coisas lá na eternidade, e a partir disso a existência é do jeito que é, e do meio da existência Deus chama os seus eleitos e escolhidos, a quem ele amou primeiro, que em resposta vão amá-lo verdadeiramente, e tudo, e por detrás de tudo, há um propósito, um plano arquitetado e elaborado por esse Deus maravilhoso que o Paulo César pretende representar e pregar para as pessoas lá na TV Caminho Predestinado, tá bom? Então fica aí um pouquinho do pensamento do Paulo César a respeito de Deus, que é exatamente a respeito de quem eu desejo falar para vocês nesse vídeo. Bom, contextualizando, basicamente é o seguinte. Há quase um ano atrás, o Paulo César fez um desafio a mim, em função de um debate que fiz no programa Vejam Só, a respeito do tema do juízo investigativo, e ele disse assim que se eu refutasse lá os 7 vídeos dele a respeito do juízo investigativo, ele e inclusive o seu companheiro Elias e tal, eles iriam retornar à Igreja Adventista do Sétimo Dia, de onde eles não gostariam de ter saído, mas eles saíram porque eles conheceram o verdadeiro evangelho, que é o calvinismo, a teologia reformada e tudo mais, e aí fizeram esse desafio para, de alguma forma, demonstrar assim, a seriedade, né, da decisão deles e das convicções deles, né? Eles, de fato, em um primeiro momento, tinham convicções muito sólidas de que o adventismo era uma heresia, o calvinismo era a verdade do evangelho. Estavam muito seguros de que não seriam refutados e, por isso, poderiam fazer um desafio a mim, seguros de que eu não iria refutá-los, justamente para demonstrar que a teologia adventista tomba diante do calvinismo reformado. Basicamente, né, essa é a realidade por detrás do desafio da TV Caminho Livre e etc., em relação à minha pessoa. Acontece que, provavelmente, aquela época, o Paulo César talvez não fizesse muita noção, né, ou não tivesse muita noção do quanto eu conhecesse a respeito tanto do juízo investigativo quanto do calvinismo, né? E, inclusive, esses dois lados, né, essas duas ideias da teologia, muito me chamam a atenção, fazem parte há muitos anos dos meus estudos, dos meus pensamentos, das minhas considerações, de maneira que esses temas são temas que de fato me instigam a pensar, orar, ler, escrever, pregar, ensinar e tudo mais. E aí eu tomei a decisão, então, de fazer uma exposição relativamente ampla sobre as minhas convicções a respeito do juízo investigativo, para então me dedicar a responder à TV Caminho Livre naquilo que entendo ser de direito diante deste desafio como um todo. Mas decidi tomar um caminho um pouco diferente do que meramente
refutar os vídeos a respeito do juízo investigativo? Em grande medida, esses vídeos já estão, inclusive, de antemão refutados diante da primeira série que gravei a respeito do tema do juízo investigativo. Seja como for, vou responder os vídeos sobre juízo investigativo da TV Caminho Predestinado, sem dificuldade, mas eu decidi, antes disso, fazer uma contextualização um pouco mais ampla e um pouco mais geral a respeito do trabalho do Paulo César na TV Caminho Livre, que inclusive eu acompanho e já acompanhei, e já vi aí, acho que 90% dos vídeos dele completos, são vídeos longos, cansativos, repetitivos, com baixo teor de teologia, né? Baixa qualidade de teologia, mas ainda assim, como são assuntos que me interessam, né? O Adventismo, a Ellen White, o juízo investigativo, o calvinismo e o evangelho e tudo mais, eu consigo assistir e assisti praticamente aí todos os vídeos do canal dele e pensei, poxa, vamos dar uma resposta um pouco mais completa. Eu não pretendo fazer uma refutação exaustiva de tudo que o Paulo César pensa e faz, até porque em algumas poucas coisas eu concordo com ele. Por exemplo, Deus é maravilhoso. Eu concordo, Deus é maravilhoso. Naturalmente, eu discordo que o Deus do calvinismo seja maravilhoso, mas isso eu estou adiantando um pouco o tema do vídeo daqui, né, de hoje. Mas, então em algumas coisas eu concordo com o Paulo César, mas a gente naturalmente se foca nas discordâncias para, inclusive, contextualizar um pouco as pessoas para que elas, inclusive, entendam e saibam como se portar diante de desafios ou diante de questionamentos, mais ou menos da mesma natureza ou na mesma direção, dos questionamentos do Paulo César, que é um ex-adventista que agora se torna um calvinista. E em grande medida, o meu interesse em fazer isso desta forma é oferecer para as pessoas que têm interesse nesse debate subsídios para compreender o que o outro lado diz e responder ao que o outro lado diz numa experiência como essa, né? O meu interesse não é refutar a TV Caminho Livre ou trazer o Paulo César e o Elias ou quem quer que seja de volta à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e etc. Tá? Esses não são os meus objetivos particulares, até porque, conquanto eu discorde do calvinismo, eu concordo que é melhor você ser um calvinista que estuda bastante a Bíblia e crê na graça de Deus do que um adventista perfeccionista, maluco, legalista e sei lá mais o que. Inclusive, já falei isso várias vezes, né? Dentro do contexto aí não só dos meus embates com a TV Caminho Livre, mas em outros contextos também. Então, eu não sou do tipo de pessoa que conecta a experiência da salvação ao pertencimento à religião adventista. De outra forma, você está perdido. Aí existem zilhões de discussões se o adventismo admite a salvação de pessoas que não são adventistas, e em que termos, e em que sentidos, e até quando. E eu sou um adventista bem tranquilo em relação a esse tipo de questão, tá? Conheço pessoas bem mais radicais, com a visão bem mais estreita, e não sou uma delas. Inclusive, creio que devo, inclusive, abrir a mente, as perspectivas dos meus irmãos adventistas em relação a inúmeras destas questões. Mas, tudo isso posto, o que eu desejo fazer nesse momento desta série? Basicamente é o seguinte. Vamos partir do pressuposto que o Paulo César esteja correto nas suas críticas à doutrina do juízo investigativo. Ponto. Vamos, inclusive, eliminar essa discussão. Beleza, está comprovado que a Ellen White é uma herege, que não existe nenhuma mudança no ministério celestial de Cristo em 1844 ou em nenhuma data perto disso. Não existe santuário celestial a ser purificado, o santuário de Daniel 8 é na terra, não é no céu. O livro de Hebreus não traz implicações positivas para a fé adventista, pelo contrário, destrói a fé adventista em relação a essas coisas. E enfim, a doutrina do juízo investigativo está massacrada, destruída, refutada, coitadinha dela. Beleza, joga ela na lata do lixo. Maravilha.
O que sobra na TV Caminho Livre para que você creia? Você, inclusive, que é adventista. Eu sei que quem assiste esses meus vídeos não são só adventistas, mas nesse momento estou falando para os adventistas de uma forma especial. Então, beleza. Vocês vão lá, assistem os vídeos da TV Caminho Livre, entendem que o juízo investigativo é uma heresia, uma bobagem, uma mentira, e agora vocês se veem meio que sem chão, porque a religião de vocês é uma religião mentirosa, falsa, que interpreta mal a Bíblia, ensina heresia e tal. E agora existe um vácuo que precisa ser preenchido. E se você começar a ouvir as coisas que o Paulo César diz, você vai eliminar o adventismo da sua vida e você vai substituir ele pelo calvinismo. E é sobre o calvinismo da TV Caminho Livre que eu gostaria de começar a falar, especialmente nesse momento desta série, tá? Então, no momento primeiro desta série, a gente falou um pouco sobre a retórica do Paulo César, a gente falou sobre os métodos de estudo da Bíblia do Paulo César, como que ele usa a palavra de Deus, e foram aí 12 vídeos nessa direção, tá? Questões introdutórias. Agora, a gente vai dar um passo além da introdução e dizer basicamente o seguinte: a intenção do Paulo César é que você abandone as doutrinas adventistas, especialmente aquelas mais distintivas relativas a juízo investigativo, santuário, Ellen White, sábado e coisas nessa direção. E agora você precisa substituir tudo isso com algo mais sólido. E esse algo mais sólido é a teologia reformada calvinista, né? Paulo César, ele, pelo que entendo, é um desigrejado que entende, né, a teologia nesse contexto atual da vida dele em moldes reformados calvinistas, tá? Ele sempre fala nós reformados, mas ele também sempre fala eu não estou unido a nenhuma igreja. Então, em tese, ele mantém uma teologia aí meio presbiteriana, sei lá, alguma coisa assim. Talvez não em todos os pontos, eu não sei exatamente como que ele pensa a respeito do domingo, da imortalidade da alma, de inúmeras questões históricas aí do calvinismo, mas, em geral, o Paulo César rumou, né, a sua mente, o seu coração para o entendimento da salvação nos moldes calvinistas, reformado, ainda que seja um desigrejado, né, uma pessoa que aparentemente não frequenta igreja, não vai em igreja, é o que se passa, né, a impressão que se passa diante das coisas que o Paulo César fala. E eu queria falar um pouco sobre isso, então. Então, beleza, vamos eliminar o adventismo e agora vamos substituir o adventismo com o calvinismo. E eu queria explicar para vocês aonde isso vai parar, aonde isso vai chegar. E a gente vai falar um pouco a respeito disso tudo, naturalmente não de uma perspectiva muito exaustiva, muito gigantesca, até para não ficar aqui uma série de 1 zilhão de vídeos, né? Mas a gente vai trabalhar um pouco essas questões. E aí eu queria começar a falar a respeito de Deus. Deus é o centro e o foco da Bíblia e da teologia adventista. Talvez você possa se impressionar ao ouvir isso que eu estou dizendo, porque realmente não é muito comum a gente refletir sobre Deus, especialmente em contextos de culto no adventismo do sétimo dia. Deus é sempre referido, mas dificilmente é o tema das atenções. Então a gente fala sobre os últimos dias e como que Deus está conduzindo a história. Então Deus está no meio, né? Mas o foco é últimos dias, escatologia. Então assim, a gente fala sobre a salvação através do arrependimento do pecado, que Deus nos abençoa e nos perdoa. Deus está envolvido aí, mas tem um monte de coisas, né? Um arrependimento, é um perdão, é uma graça para transformar a nossa vida. E às vezes, no meio das muitas pregações e das muitas reflexões, Deus está sempre presente, mas é meio que sempre secundário.
E isso pode militar um pouco contra a minha afirmação de que o Adventismo ele é centrado em Deus. Mas, para defender a minha tese, eu remonto a alguns livros de Ellen White, tá? Especialmente a série Grande Conflito. Quando você lê Patriarcas e Profetas, capítulo 1, as primeiras palavras do livro, ali Ellen White destaca a ideia de que Deus é amor. E quando você lê o último parágrafo do livro Grande Conflito, que é o último livro da série Grande Conflito, ali Ellen White destaca que Deus é amor. É Deus do começo ao fim. É Deus como base, é Deus como foco, é Deus como centro, é Deus como personagem principal, a pessoa mais importante de toda a trama teológica adventista. Guarda o sábado porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. E nós, como cristãos, entendemos que Deus se fez homem na pessoa de Cristo. E aí toda a cristologia, zilhões de discussões dentro do adventismo e fora do adventismo, para pensar nesse que é Deus e se fez homem, verbo que se fez carne. E é lei de Deus, e é palavra de Deus, e é reino de Deus, e é evangelho de Deus, e é a glória de Deus, e é a salvação que Deus nos oferece em Cristo, que é Deus. E é Deus, Deus, Deus o tempo inteiro. Mas esse Deus tem a característica de ser amor, né? Inclusive Ellen White retira a imagem de 1 João, capítulo 4, e a palavra de Deus, eu vou dar uma lida aqui em alguns textos para você, especialmente do verso 7 em diante, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos nós neste mundo. No amor não existe medo, antes perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Meu propósito não é fazer exposição e exegese desse texto, é só impressionar vocês com a importância da conexão entre os temas mais caros à fé adventista. Deus é amor, a lei de Deus é amor, por amor há perdão de pecados. A lei de Deus ela é amor não simplesmente no ponto do sábado, mas no ponto geral, e é amor a Deus, e é amor ao próximo, e sem amor ao próximo não há amor a Deus. E é mandamento, e é lei, e é Espírito, e é Cristo, e é graça, e é salvação, e é passar da morte para a vida, e é aperfeiçoamento ou perfeição. E
e propiciação, e graça, e cruz, e sangue, e glória, e amor, sabe, e comunidade, e fé e tudo mais. Tudo isso é extremamente maravilhoso na teoria, super complicado na prática. Todos nós temos falhas diante do padrão do amor perfeito, então a gente teme, ou a gente peca, ou a gente erra. E muitas vezes a gente tem extrema dificuldade de amar a si mesmo, ou ao outro, ou aos outros, ou a Deus. E nisso contextualiza-se o nosso pecado, mas Cristo é maior que o nosso pecado, e aí toda essa ciranda de amor, redenção, graça, fé, perdão, transformação, e agora amor com o qual a gente ama uns aos outros vai se cumprindo na realidade, tá? Algumas pessoas bebem mais profundamente do amor divino, outras menos. Algumas pessoas se entregam a esse amor com mais facilidade, outras menos. Algumas pessoas acreditam nesse amor de forma inabalável, outras às vezes duvidam do amor divino em contextos de pobreza, doença, morte, perseguições, enfim, dificuldades. E a trama da humanidade, né, acaba acontecendo na história e na realidade à luz desses temas, né? E aí a gente também poderia estender inúmeras questões: amor e sexo, amor e dinheiro, amor e poder, amor e glória, amor e fama, o que é amor de verdade, o que é um amor falso, o que é o amor que vem de Deus, o que é o amor do mundo, e se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. São zilhões de questões e zilhões de questões que estão no centro, no topo e no coração da fé adventista, tá? Assim é. Entretanto, quando de alguma forma não se entende, não se vive, não se reconhece, não se vê o amor de Deus, ou o amor dos adventistas por Deus e por eles mesmos e uns pelos outros, em inúmeros contextos, cria-se um pouco dos questionamentos e das discordâncias, e muitas pessoas se demonstram insatisfeitas com o adventismo e buscam expandir os seus horizontes. Eu não sou contra essa experiência, tá? Eu, inclusive, que não nasci no adventismo e me converti já bem adulto, né? Eu conheci o adventismo do sétimo dia, eu tinha praticamente 25 anos. Então já era uma pessoa bem adulta, já não tinha mais, vamos pensar assim, a infantilidade natural ou a inocência natural de quem nasceu na igreja ou viveu a vida inteira na igreja, pensando de acordo com aquela caixinha, né? Inclusive, talvez por isso eu seja um adventista um pouco diferente, ou bastante diferente de uma maioria, sei lá, enfim. São zilhões de questões. E muitas pessoas passam a vida inteira dentro da igreja e começam a manifestar um pouco de descontentamento e dificuldades em função das lutas, e realmente o desafio da religião é um desafio grande. E dentre essas pessoas, às vezes, existem aqueles que querem olhar para ênfases e visões doutrinárias contrárias à visão adventista para ver se encontram ali algo mais sólido, algo mais correto, algo mais verdadeiro, que faça mais sentido. E eu creio que um pouco dentro dessa experiência é que contextualiza-se aí a jornada toda do Paulo César e do pessoal da TV Caminho Livre fora do adventismo para o calvinismo. Esta experiência ela é totalmente respeitada por mim, e eu jamais acreditaria que Deus, o meu Deus, o Deus da Igreja Adventista do Sétimo Dia, inclusive, deixaria de amar qualquer pessoa dentro desta transição, até porque essa transição é uma transição que sempre fez muito parte da relação entre Deus e o homem, né? O homem estava no paraíso e sai do paraíso, mas Deus não deixa de ser Deus e Deus não deixa de amar, né? O Abraão sai de uma religião, da sua parentela, da idolatria, e se torna, né, o protótipo daquele que adora a Deus. Tem um caminho acontecendo aí, né? Tem conversão, tem transformação, tem mudança, tem horizontes ampliados pela presença de Deus.
E isso tudo vai contextualizar um monte de coisa na história bíblica e na história do povo de Deus. Tá? Então eu não creio que Deus se incomode com pessoas, por exemplo, que em busca de uma maior luz, uma maior verdade, uma espiritualidade ou uma compreensão teológica que supostamente é maior e melhor, saem da igreja adventista e vão buscar isso em outros lugares. Eu não creio que Deus se chateie com isso em nenhum momento. Tá? A não ser no ponto daquelas pessoas que trocam a verdade pela mentira, pelo engano, pelo erro, em função de zilhões de questões. Mas aí só o juízo divino mesmo para dizer o que cada um fez, e por que fez, e como fez, e aí, inclusive a gente pode entrar no juízo investigativo dentro desse ponto, né? Mas beleza. Entretanto, o que acontece? Como eu sou uma pessoa que já veio de fora e que tem como natureza própria mente aberta, então eu sempre pensei nas alternativas à fé adventista enquanto estudava ou me comprometia com a fé adventista. Tá? Então eu sempre fui um adventista que leu autores não adventistas, fossem eles católicos, arminianos, calvinistas, anglicanos e sei lá mais o que. Tá? Inclusive eu me lembro que na época que era pastor, eu gastava mais dinheiro do meu letra nas livrarias católicas e evangélicas do que comprando livro adventista. Tá? Aí, claro, os adventistas perfeccionistas até usam esse tipo de coisa para dizer que eu não sou 100% adventista, mas aí são tretas internas, né? E nesse momento eu estou fazendo uma treta um pouco mais externa. Mas tudo bem, aí o que acontece? Eu, então, sempre convivi com essas coisas, tipo, tudo ao mesmo tempo agora. Filtrando tudo que cada um diz. E eu nunca criei em tudo que todo adventista crê, e nunca criei em tudo que todo outro cristão crê. Mas sempre tentei filtrar tudo a partir da minha perspectiva da palavra de Deus e da minha relação particular com o Espírito Santo. Por isso, eu sou do tipo de pessoa que não encontra novidade no calvinismo. Eu nunca fui um adventista legalista, quadradinho, para depois conhecer o calvinismo e dizer, uau, olha, existe uma perspectiva aqui sobre graça e evangelho e predestinação e não sei mais o que agora me tiram as angústias de ser adventista, porque tem que guardar o sábado, tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e é uma lista infinita de obrigações, e agora eu encontrei a graça. Eu nunca tive essa experiência, inclusive porque eu conheci o adventismo num contexto de muita graça. Mas claro, essa é a minha experiência, não é a experiência de todo mundo. Então, quando os adventistas, ou alguns adventistas, se demonstram muito angustiados, porque a igreja é legalista e perfeccionista, ou porque muitos membros e líderes da comunidade são muito legalistas e muito perfeccionistas, eu entendo o lado deles e volto a afirmar, acho que é muito melhor você ser um calvinista cheio da graça do que um adventista cheio do perfeccionismo e das imbecilidades que existem entre muitos adventistas em muitos contextos, tá? A única coisa que talvez aqui não possa ser confundida é o Ezequiel com esse adventismo legalista perfeccionista. Inclusive, nós sempre fomos inimigos mortais, tá? Tanto eu desse evangelho perfeccionista legalista, quanto desse pessoal para comigo, tá? Isso sempre foi assim, e para mim isso é uma glória, e para mim isso é, inclusive, testemunho da maravilhosa obra que Deus fez por mim, né? Porque Deus me fez um adventista, não legalista, não perfeccionista. Só isso já é motivo de louvar a Deus infinitamente. E por que eu estou contextualizando isso tudo dessa forma? Porque eu tive uma experiência extraordinária com Deus no contexto do adventismo. Naturalmente, a minha experiência com Deus ela não se resume à minha experiência no adventismo. Inclusive, eu vim a crer a Deus num contexto muito irônico e muito estranho. Eu era ateu e comecei a estudar filosofia chinesa, Yin e Yang, e Xing, e coisas dessa natureza. E foi esse estudo da filosofia chinesa que primeiro abriu a minha mente para a possibilidade da ideia de que Deus pudesse existir.
Se eu fiz uma boa interpretação ou não do taoísmo, do budismo, do I Ching, da filosofia chinesa, é uma outra discussão, tá? Mas foi esse estudo que inicialmente me abriu a mente para a ideia do Criador. E quando eu abri a minha mente para a ideia do Criador, eu tive muita vontade de ler a Bíblia, e quando eu fui para a Bíblia, Deus falou comigo. Naturalmente, naquele primeiro momento, era algo muito estranho, muito diferente. Eu era roqueiro, metaleiro, drogado, sei lá o que, 1 milhão de coisas. E abrir a minha mente para aquela perspectiva da existência de Deus iria transformar radicalmente a minha forma de pensar, de viver, de estudar, de trabalhar, de me relacionar e de tudo mais. Muitas marcas e muitos pecados permanecem, e eu não me tornei uma pessoa perfeita, nem mesmo boa nessa trajetória toda, mas me tornei uma pessoa possuída dos ideais divinos e de certos conhecimentos a respeito de Deus que de fato iluminaram a minha mente, o meu caminho, e eu sou infinitamente grato a Deus e ao Adventismo do sétimo dia, dentro da minha experiência toda, porque no final desses 13, 14, 15 anos aí que está fazendo essa história toda, eu praticamente vivia a maior parte da minha vida cristã no Adventismo do sétimo dia, tá? E o Adventismo, ao invés de estancar ou dificultar a minha experiência de graça, de amor, de fé e de salvação, ele potencializou em inúmeras direções, até porque o Adventismo, bem compreendido, ele é extremamente poderoso para conduzir a gente a esta visão de Deus como esse ser que ama, que é amor, que salva, que é o Deus que de fato me salvou, tá? E aí começam um pouco de algumas questões importantes. O calvinismo e as teologias ou as igrejas reformadas, elas também têm uma parte de experiência disso tudo que eu estou contando para vocês. Inclusive, antes de ser adventista, eu ia numa igreja presbiteriana, eu adorava. Foi uma igreja, inclusive, lá no Largo, em Curitiba, tá? E tem uma igreja presbiteriana ali, e eu lembro de ir muitas vezes lá e adorar os sermões e tudo mais. Naquela época eu, de fato, não entendia muito as questões doutrinárias, não entendia as implicações, não conhecia a Bíblia, mas eu lembro que eu gostava muito das pregações lá. E aí o fato é que, naturalmente, o amor de Deus, o desejo salvífico de Deus, ele atinge o mundo inteiro e não vai ser o calvinismo e não vai ser atingido por isso. E, naturalmente, os calvinistas vão refletir e responder a esse amor da forma peculiar deles, que eu discordo em zilhões de questões, mas também concordo em algumas outras e entendo que acima dos calvinistas está Deus. E Deus está lá, como está em todos os lugares. Acredito que Deus, inclusive, chama as pessoas nos contextos mais variados, do ateísmo, do budismo, do hinduísmo, do secularismo, da zona mesmo, da zoeira do mundo, da droga, sei lá do quê. Porque esse é um Deus que ama todas as pessoas. O Deus de verdade, independentemente se você concorda ou não concorda, se eu concordo ou não concordo. Se todos nós fôssemos calvinistas e mais cedo ou mais tarde concluíssemos que Deus não ama todas as pessoas, Deus não mudaria por causa desse sentimento ou desse pensamento imbecil, inclusive. Tá? Então, o que acontece? Por conhecer o calvinismo, especialmente já agora num contexto muito mais maduro de estudo da teologia, e de entender as suas implicações, que inclusive são reconhecidas por inúmeros calvinistas, é que eu tenho um problema muito grave com o Deus que não ama a todos. O Deus que não ama todas as pessoas. E eu fico assim, extremamente enojado de ver pessoas que agora abraçam supostamente a palavra de Deus, e toda essa retórica de sola escritura, e reforma protestante, e 5 brados da reforma, e fidelidade, e ortodoxia, e não sei mais o que, e acabam mantendo uma doutrina que, ao final das contas, torna Deus não tão maligno quanto o diabo, mas muito mais maligno do que o diabo.
tá? Naturalmente, os calvinistas não vão concordar comigo, como eu não vou concordar com eles. E aqui entra uma questão importante de você entender. Eu poderia, em um outro contexto de vida, fazer uma exposição bem exaustiva sobre as coisas que o Paulo César fala a respeito de Deus no canal da TV Caminho Livre. Existem essas coisas assim, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é glorioso, Deus é soberano, e a graça, e não sei o quê, e a salvação. Então, esse vocabulário todo positivo existe lá na TV Caminho Livre. Mas a TV Caminho Livre, como uma representante do calvinismo, não consegue evitar algumas coisas que mais cedo ou mais tarde a gente sabe onde conduz. E veja, por exemplo, o pequeno trecho do vídeo que eu cortei para vocês aí, tá? Deus tem um propósito santo para comigo, Paulo César falando, né? Que maravilha, Paulo César. Então, você está satisfeito porque Deus tem um propósito bom com você. Supostamente, então, você é um eleito, tá com a vida ganha, tá salvo, nada pode impedir a sua salvação, nos termos da lógica toda do calvinismo. Porque Deus elaborou, planejou, concebeu tudo lá na eternidade e agora simplesmente ele te chama com um chamado eficaz e há um propósito por detrás desse plano arquitetado e elaborado por esse Deus maravilhoso. Beleza, maravilha, né? Será que tem alguma coisa de errado com isso? Bom, Paulo César, nesse trechinho do vídeo que eu cortei para vocês aí, ele coloca uma coisa muito engraçada, né? Que inclusive, mais cedo ou mais tarde, vai fazer ruir o calvinismo. Não tem como ser diferente. Não, porque Deus chama, mas ele não chama todos os indivíduos. Ele chama a quem ele amou primeiro. E aí, esses a quem Deus amou primeiro vão amá-lo verdadeiramente e serem chamados de acordo com o seu propósito. O Paulo César nem imagina que com isso ele está admitindo ou afirmando, mesmo que a contragosto, que o Deus dele, da TV Caminho Livre, o Deus do Paulo César, não ama todas as pessoas. Porque Deus ama quem ele chama, ele não chama todos os indivíduos, pelo menos não com esse chamado eficaz. Naturalmente, eu conheço essa discussão, inclusive de uma forma muito mais profunda que o próprio Paulo César, e eu sei que os calvinistas tentam fugir da ideia de que Deus não ama todas as pessoas e só ama os eleitos. Inclusive eu conheço muito bem essa discussão, né? E a gente vê, por exemplo, essas tentativas falidas do tipo D.A. Carson, a difícil doutrina do amor de Deus. O que faz uma pessoa chamar a doutrina do amor de Deus de difícil? Justamente as convicções calvinistas. Elas tornam a doutrina do amor de Deus não só difícil, mas impossível. Como é que Deus ama uma pessoa a quem ele poderia ter dado graça irresistível, mas não deu? Porque a glória dele seria maior se essa pessoa fosse condenada do que se ela fosse salva. Deus fica mais feliz com uma parcela da humanidade se perdendo do que com toda ela se salvando. E o universalismo é uma heresia terrível, mas o calvinismo é a ortodoxia e a verdade do evangelho. Os calvinistas, parece que eles não conseguem enxergar o alto grau de ironia que essa situação toda das convicções calvinistas cria na mente de alguém que conhece a palavra de Deus e conhece onde o calvinismo vai chegar. E o calvinismo vai chegar no ponto que é difícil dizer que Deus ama as pessoas, não é? Ou pelo menos que ama todas as pessoas. Porque, na verdade, Deus tem um amor especial por uns indivíduos especiais. E o Paulo César, inclusive, acha que faz parte desses indivíduos, ou do grupo desses indivíduos. E olha aqui que coisa interessante que isso cria nas pessoas que acreditam nesse tipo de coisa. Deus tem um propósito santo para comigo. Paulo César, fala um pouco para nós sobre o propósito santo de Deus em ignorar os perdidos e torturá-los para sempre no inferno para a sua glória.
jamais responderá, né, Paulo César? Aliás, o Paulo César já desistiu do debate comigo há bastante tempo, né? Paulo César não tem nenhuma condição intelectual, espiritual, moral para debater comigo, né? Não tem. Não tem porque insiste na mentira e em ser mentiroso. Inclusive já provei por A mais B a imbecilidade que ele fala lá sobre o livro da vida escrito antes da fundação do mundo na eternidade. Ele, inclusive, nesse vídeo, a gente vai mostrar depois, ele volta a falar exatamente a mesma coisa. Então, Paulo César, ele desistiu de debater, ele desistiu de dialogar. Ele simplesmente quer pregar imbecilidade e idiotice no canal dele e trouxa de quem consome e acredita, só isso. Basicamente é isso que virou, né? Mas eu não desisti, porque eu sou uma pessoa aberta ao diálogo e, além disso, interessada nos assuntos de fato em si, né? Não estou tão preocupado com o Paulo César, estou preocupado com você que assiste os meus vídeos. E como que você vai se colocar diante de tudo isso? A gente poderia aqui falar um zilhão de coisas sobre a existência de Deus, a sua natureza, os seus atributos, as suas ações, todas as discussões sobre onisciência, onipresença, onipotência, onitemporalidade, o ato da criação, o ato da salvação, a predestinação, Deus e o tempo, e um zilhão de coisas e tal, para contextualizar as discordâncias. Mas basta a implicação de que Deus não ama todas as pessoas para fazer ruir o calvinismo. Naturalmente, coisas como essa aqui, né, iniciativas como essa aqui do D.A. Carson, elas tentam dizer que não, mas louvado seja Deus, porque temos outras iniciativas, tipo esse livrinho aqui, né? A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus, né? Que é uma resposta ao D.A. Carson completinha, né? Então aqui, ó, tem dois caminhos diante de você, tá? A morte e a vida. Escolhe a vida para que vivas, tá? Basicamente, esse livro eu escrevi do ponto de vista arminiano adventista em resposta às heresias e imbecilidades diabólicas de D.A. Carson e do calvinismo de uma forma geral, tá? Então, o que acontece? Depois, é interessante isso, né, de pensar. Eu me dediquei a escrever várias outras coisas a respeito de Deus e calvinismo nesse contexto todo, né? Por exemplo, Deus não deseja que todos sejam salvos, aqui nesse caso é uma resposta a John Piper, né? Também tem muito a ver com essa discussão de uma forma ampla e geral, especialmente discutindo eleição incondicional aqui, né? Depois eu falo, né, Quem é Deus, livro de Daniel e Apocalipse, que já não é um livro tão focado na treta calvinismo-arminianismo, mas naturalmente tem um pouquinho disso aqui, mas preocupação maior com a teologia, né, apocalíptica. E eu queria terminar o meu vídeo dando algumas dicas de literatura para vocês, além dessas que aqui já foram colocadas. Então a gente tem aqui os meus livros e o livro do D.A. Carson, né? Eu vou colocar o livro do Carson na frente aqui. Então a gente tem aqui pelo menos umas 400 páginas aqui para você se aprofundar na ideia do amor de Deus, da salvação de Deus, do perdão de Deus, da predestinação, de um milhão de coisas para você começar a ter um pouquinho mais de base na discussão, tá? Mas eu, como sou uma pessoa que não acredita que você deve ter unicamente uma perspectiva, mas você deve ler de tudo, inclusive leia o Carson, leia o que eu escrevo, leia calvinistas, leia arminianos, gostaria de terminar esse vídeo dando algumas dicas de literatura para vocês saberem um pouco mais a respeito do assunto Deus, da perspectiva de calvinistas e de arminianos. E aí, por exemplo, né, Gerald Bray, A Doutrina de Deus. Vai ficar um link na descrição do vídeo para todos esses livros, tá? Se vocês quiserem adquiri-los. Então aqui, ó, Gerald Bray, A Doutrina de Deus, um livro interessante, não se foca tanto nos problemas do caráter de Deus em relação à discussão calvinismo-arminianismo, mas é uma boa literatura, um pouco mais light em relação a esse tipo de questão que a gente está tratando aqui. Um outro livro bem legal agora, bem arminiano, Que Amor é Esse? Né? E esse livro vai bem no âmago de muitas das discussões aqui do calvinismo. Né? Inclusive esse livro é bem interessante mesmo, ele tem aí quase 800 páginas, eu já li inteiro, há muitos anos inclusive,
esses pernilongos malditos aqui, predestinados a me incomodar. E bem interessante, a falsa representação de Deus no calvinismo. Eu, inclusive, recomendo Paulo César e qualquer um calvinista dar uma lidinha nesse material. O material não é perfeito, o Dave Hunt não é o cara mais profundo, mais acadêmico, mas não é um material totalmente desprezível, não. Um material bem interessante, inclusive no nível popular. Se você tem... se você não é muito profundo na teologia, esse é um livro bom para você ler, não é uma linguagem muito difícil. Um pouco diferente desse material aqui, Dogmática, volume 1, A Doutrina Cristã de Deus, do Emil Brunner, tá bom? Esse material é um material muito interessante, fala de onisciência, onipotência, onipresença, dupla predestinação e tudo mais. Ele, inclusive, é um cara reformado, tá? Mas ele fala contra a ideia da dupla predestinação. Bem interessante, recomendo esse material, tá? Dogmática, volume 1, A Doutrina Cristã de Deus. Outro material extraordinário a respeito de Deus é o volume 1 da Teologia Sistemática do Wolfhart Pannenberg. Tá? Esse volume aqui, ele trata unicamente a respeito de Deus. Tá? Revelação de Deus, o Deus triuno, a essência de Deus, atributos de Deus, a infinitude de Deus, o amor de Deus. Esse livro ele é um pouco pesado para quem não é muito da área da teologia, vai ter um pouco de dificuldade de ler. Tá? Mas para quem tem um pouco mais de noção, recomendo 600 e pouquinhas páginas aqui de pura teologia sistemática, extraordinário. Outro livro para vocês aprenderem é O Plano da Promessa de Deus. Esse é um livro de teologia bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, onde o Walter Kaiser Jr. trabalha aí um pouco da visão dele sobre o plano da promessa como o centro da teologia bíblica. Tá? Eu não concordo 100% com a tese dele, não, mas é uma tese muito interessante, muito legal, vale a pena conhecer. Outro material, Conhecimento de Deus, Alvin Plantinga e Michael Tooley. Esse é um ateu e um cristão reformado, inclusive, o Alvin Plantinga, filósofo, tal, dos maiores filósofos da atualidade. E aí tem um livro aí discutindo se Deus existe, se Deus não existe, aí vocês pensam um pouco sobre isso. Para se aprofundar nessa discussão, inclusive, William Lane Craig, Apologética Contemporânea. Esse livro não fala só sobre Deus, não, mas os capítulos que falam sobre Deus, a existência de Deus, são muito bons. Outro, Entre Filosofia e Teologia, Os Futuros Contingentes e a Predestinação Divina, segundo Guilherme de Ockham. Esse livro é para quem gosta de teologia medieval, para quem gosta de filosofia. Muito interessante, eu aprendi algumas coisas bem legais com esse livro aqui. Em algum momento eu falo sobre ele para vocês. Tá? E por fim, Calvinista, você se torna aquilo que você adora, uma teologia bíblica da idolatria, G.K. Billy. Esse livro é muito bom mesmo. Eu acredito que ele acaba meio que tendo implicações anticalvinistas, inclusive um pouco complexas para a ideia da depravação total, mas aí são discordâncias mais do conteúdo, não vou entrar nesse caso. Mas ele tem implicações legais para a existência de Deus, né? Você se torna aquilo que você adora. Se adora ídolos, vai se tornar igual a um ídolo. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, aquela coisa toda. Mas se você adorar a Deus, vai ficar parecido cada vez mais com Deus e o caráter de Deus e tudo mais. Muito legal. Então assim, pessoal, eu não fiz nenhum tipo de esquema para gravar esse vídeo. Falei o que veio na telha, o que veio do coração, e acho que consegui manter o vídeo não numa postura odiosa de dizer que o Deus do calvinismo é o demônio, é pior que o demônio. Eu acredito de fato nisso, por inúmeras questões. A maior de todas é a implicação inevitável de que no calvinismo Deus não ama todas as pessoas. E aí, aquele que não conhece a Deus, ou aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se agora Deus não ama, aí agora a gente tem um problema muito sério, né? Por isso acredito que o Deus do calvinismo é um Deus falso. Inclusive acredito que o diabo inspira os homens a exacerbar as noções de soberania divina para implicar que Deus é a origem do mal, para Deus poder ser soberano sobre o mal. E agora Deus diz que não quer o pecado, mas ele quer. Deus diz que não é para matar, mas ele tem uma vontade secreta na qual as pessoas vão matar.
e ele tem os seus preferidinhos e os seus excluidinhos, e ele é uma pessoa absolutamente hipócrita, e esse maravilhoso plano desse Deus maravilhoso acaba se revelando, na verdade, um absoluto desastre, porque todo o plano da salvação e toda a história da salvação à luz do calvinismo é um teatro e uma palhaçada. Essa aqui é a verdade. Deus seria absolutamente hipócrita, maligno, se fosse como o calvinismo diz que ele é. E eu estou dizendo daqui não do que o calvinismo acerta, mas do que o calvinismo erra. Tá? E o calvinismo não pode ser desassociado dos seus erros, porque eles são intrínsecos ao seu sistema de teologia. Por isso entendo que o calvinismo é um engano. E a TV Caminho Livre conduz as pessoas a um engano. Mas não é uma questão do tipo, porque não é adventista. Não. É porque, de fato, é contra a palavra de Deus. Mas, Ezequiel, eles falam que não são contra, eles falam que Deus é maravilhoso, eles falam só a Escritura, eles falam isso e assim. Sim, o diabo também, né? O diabo também falou para Jesus, está escrito, atira-te daqui, porque aos anjos dará ordens para que não tropeces e não sei mais o que. O diabo também deturpa a palavra de Deus, certo? Assim como fez no Jardim do Éden. É assim que Deus disse? E a postura diabólica do calvinismo reflete justamente as mesmas coisas. Não são eles que dão aula de teologia? Pois é, são eles que conduzem as pessoas a crer em um Deus que não ama todas as pessoas. Então, no final das contas, mesmo que a doutrina do juízo investigativo fosse ou seja uma heresia, nem por isso você deveria se tornar calvinista por causa disso e adorar um Deus pior do que o diabo. Até o próximo vídeo.